Pronto, já comecei a gravar. E agora... Certo. E agora a gente vai para a aula. Eu não consigo ver vocês enquanto eu estou com a apresentação aberta, então qualquer coisa vocês me avisem. Perfeito? Vamos lá. Então, hoje o que a gente vai ver vai ser uma continuação da aula da nossa última aula, que era sobre genética, certo? Então, na última aula, fazendo apenas um apanhado do que foi falado, a gente falou principalmente a respeito das leis de Mendel. Então, a gente falou sobre como Mendel descobriu que alelos estavam relacionados... Aqui. Seja bem-vinda, qualquer coisa. A gente acabou de começar, então qualquer dúvida pode me parar, ok? Estou fazendo uma recapitulação do que a gente viu na última aula. Então, o Mendel ele viu que as características das ervilhas que ele estava avaliando, elas eram principalmente relacionadas a pares de alelos, e eles tinham entre si, eles tinham essa interação entre ser alelos dominantes ou recessivos. Os alelos dominantes seriam aqueles em que apenas uma cópia seria suficiente para gerar aquela característica em questão, e os alelos recessivos são aqueles que precisam de dose dupla para poder manifestar o fenótipo de interesse. E também ele viu que as características eram herdadas independentemente. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os alelos referentes à cor das ervilhas eram... Oi, Paula, vem chegando que a gente está fazendo um breve resumo do que foi a última aula para poder continuar com a aula de genética, ok? E a questão dos alelos independentes, então, que ele viu nas ervilhas dele, em que genes que estavam relacionados à cor, eles eram herdados independentemente dos genes que resultavam, por exemplo, no comprimento do talo ou na forma da semente. Então, eram alelos independentes, cada um tinha a sua função, vamos dizer assim. E ele encontrou as proporções, essas proporções que ele sempre acabava encontrando para essas características de um alelo relacionado a uma característica. Ele encontrou proporções de 3:1 quando ele estava analisando apenas um fator, né, apenas uma característica, no caso fosse a cor ou fosse a forma da ervilha, ou enfim, o comprimento do talo da planta. E quando ele avaliava 2 caracteres, ele encontrava normalmente essa proporção de 9:3:13:1, certo? Só que quando a gente começa a pensar, isso foi o que Mendel achou nas ervilhas. A partir do momento que a gente começa a pensar a respeito das características que a gente vê nos organismos, sejam plantas, animais, fungos, será que normalmente tu vai encontrar sempre essas proporções, né, em relação a essas características? Essas características são herdadas normalmente nessas proporções? O que vocês têm ideia? Querem comentar alguma coisa? O que vocês acham? Que a gente vê isso corriqueiramente? Sim, mas alguém quer comentar mais alguma coisa? O que vocês acham? Enfim, assim como a colega comentou, realmente depende do genótipo, mas também depende muito das características que estão relacionadas a esses genótipos. Então, as características fenotípicas, elas podem acabar, então, apresentando proporções de heranças que elas variam bastante em relação àquelas que foram encontradas por Mendel enquanto ele fazia essa análise de ervilhas. Então, quando tu vai analisar o organismo, às vezes tu vai olhar a herança de uma certa característica, simplesmente parece que não bate nem um pouco com essas proporções. E daí ficava essa dúvida, por que acontecem essas variações, né? E daí eles viram que, na verdade, existem
diferentes interações que podem ocorrer entre os próprios alelos e podem ocorrer também diferença de interação em relação aos genes diferentes que compõem esse genoma desse organismo, tá? Então, quando a gente fala em interação alélica, a gente está falando, pensando lá no que seria, por exemplo, a pizza de calabresa e pizza de mussarela, né, que a gente tinha visto antes. Então, tipo, o gene seria de pizza e os dois alelos seriam os dois tipos diferentes de pizza. Quando tu fala em relação ao que o Mendel descobriu, a gente já tratou do que seriam características dominantes e do que seriam características recessivas. Mas além desse tipo de interação entre alelos, em que no caso do dominante apenas uma cópia é suficiente para que tu tenha a característica do dominante, e o recessivo tu precisa dessa dose dupla, tu pode encontrar fenótipos nos organismos que podem entrar dentro dessas outras duas formas aqui de dominância, tá? Então, a gente fala aqui também em codominância ou então na dominância incompleta, e a gente vai tratar então a respeito desses dois tipos de interações aléricas. Aqui eu trago para vocês um exemplo bem corriqueiro que pode ser enquadrado na questão de polialelia e é um exemplo de codominância. Quando a gente fala em polialelia, quer dizer que ao invés de tu ter apenas um alelo que é dominante e um alelo que é recessivo, tu vai ter, na verdade, mais tipos de alelo. Então, aqui no caso, tu vai ter o alelo que seria do genótipo do grupo 0, que seria o grupo O alelo para A e o alelo para B. E tu fala em codominância porque, de acordo com o que tu encontra no genótipo dessa pessoa, desse organismo, tu pode ter diferentes características que vão acabar causando essas modificações nas hemácias. Então, aqui tu vai ter a hemácia das pessoas, né? E aqui tu vai ter, então, essa distinção entre as hemácias do grupo A, do grupo B, AB e 0. Grupo 0, grupo O, porque, na verdade, tipo, a hemácia, ela vai ter essas proteínas nessa superfície dela, tá? Que vão permitir com que o organismo reconheça ela como sendo uma hemácia própria do organismo, certo? E quando tu fala em grupo B, tu vai ter essas mesmas proteínas, só que elas vão ter um formato um pouco diferente. Então, a gente denominou no caso, vamos supor aqui, né, que fossem formatos esféricos, a gente vai chamar de A, o que for quadradinho vai ser B. Quando tu tem uma hemácia que ela não apresenta nenhum tipo de proteína em relação a essas proteínas de superfície, se ela não apresenta nada de nenhuma proteína, então ela seria 0. E as pessoas pegaram, por questão de meio que de confusão entre zeros e Os na hora de fazer a digitação, daí tipo, se são letras, então esse daqui deve ser um O, mas seria na verdade que seria 0, que não teria proteína nenhuma, tá? Na superfície dessa hemáciazinha. Então, uma pessoa que é do grupo A, as hemácias dela sempre vão apresentar então as proteínas do tipo A nessa superfície. As pessoas que são do grupo B, são do grupo sanguíneo B, elas vão apresentar apenas a proteína do tipo B. E as que são do grupo AB, elas vão apresentar tanto as proteínas A quanto as proteínas B. Então, aqui tu não vai ter essa questão, essa interação que tu via, por exemplo, nas ervilhas, em que para cor, se tu tinha lá um alelo para amarelo, se tu apenas carregaria o alelo para verde e ele não acabaria sendo demonstrado nesse fenótipo, ele não ia gerar alguma característica. Aqui basta tu ter o alelo presente, que esse alelo vai ser suficiente para ele produzir aquele fenótipo em que ele está relacionado, ok? E daí no caso aqui assim do alelo 0, é quando tu tem uma deficiência, tu não produz nenhuma proteína e essa tua hemácia então vai ficar sem nenhuma proteína. E qual é os maiores problemas em relação a essas tipagens sanguíneas e em relação a transfusões, né? A gente fala então que as pessoas do grupo A, por elas terem essa proteína A, que na verdade, que proteína e antígeno é a mesma coisa, tá?
Então, se eu falar antígeno A, seria a mesma coisa que ter a proteína A nessa superfície de membrana. Então, a pessoa que ela é do grupo sanguíneo A, ela vai apresentar essa proteína A, esse antígeno A, e logo ela vai reconhecer proteínas diferentes daquilo ali, como se fossem moléculas estranhas. E ela vai, então, produzir anticorpos contra aquela proteína que ela é estranha. Então, se a pessoa é do grupo A, ela vai produzir anticorpos para lutar contra, para destruir proteínas do tipo B. E é por isso que as pessoas do grupo A, elas podem receber o sangue de pessoas que são de grupo sanguíneo A, ou elas também podem receber sangue das pessoas que são de grupo O, porque a hemácia da pessoa que é do grupo O, do grupo 0, ela não tem nenhuma proteína, então os anticorpos dela não vão reconhecer essa hemácia como sendo um corpo estranho, não vão causar uma reação alérgica, não vão causar aquela aglutinação, aquela formação de coágulos no momento de uma transfusão. E esse mesmo raciocínio vai se seguir, então, quando a gente for avaliar esses outros dois grupos aqui. A pessoa que ela pertence ao grupo B, as hemácias dela vão possuir os antígenos B. Vocês estão vendo a minha setinha? O meu mouse? Ok. As pessoas do grupo B, então, elas vão apresentar vão apresentar esses antígenos do grupo B associados à membrana das hemácias delas. Por elas reconhecerem apenas as proteínas B como proteínas próprias, elas vão ter anticorpos para reagir contra as proteínas A, e as pessoas do grupo B, então, vão poder receber sangue apenas de pessoas que sejam de grupo B ou de grupo 0, tá? As pessoas que são do grupo AB, elas vão apresentar os dois tipos de proteína, tanto a proteína A quanto a proteína B, tanto o antígeno A quanto o antígeno B. Isso quer dizer que ela não vai ter nenhum anticorpo contra essas proteínas, contra esses antígenos. Por isso que o AB ele pode ser considerado um receptor universal, porque ele não vai reconhecer como estranha nenhuma das hemácias, nenhuma das diferentes hemácias, tanto do grupo 0, quanto A ou quanto B. E o grupo O, como não tem nenhuma proteína, não tem nenhum antígeno, seja o A ou seja o B, associado à sua membrana, então ele vai acabar a sua superfície, né, a sua superfície da célula, dessa hemácia, não tem nenhuma proteína. O grupo 0 vai ter, então, anticorpos para os dois tipos de antígenos, para antígenos A e para antígenos B. Então, o grupo O vai poder receber transfusão sanguínea apenas dele mesmo, porque ele tem esse sistema imunológico pronto para atacar diferentes proteínas associadas a essas hemácias, né? Ele não tem antígenos justamente porque ele é 0, e ele vai ter, então, esses dois tipos de anticorpos aqui atuando. Isso daqui é o que a gente está falando em fenótipo, tá? Então, tipo, olhando a hemácia, olhando como é que é essa caracterização dessa célula, a gente vê essas diferentes proteínas associadas a essas membranas. Se a gente for olhar o sistema imune dessas pessoas, então, tu vai encontrar essas possíveis diferentes formações de anticorpos aqui. E aqui está a descrição de cada um dos antígenos que tu pode encontrar de acordo com o grupo sanguíneo, seja A, B, AB ou 0. Quando tu vai ver o genótipo, então, a gente, por convenção, a gente chama de I, o fenótipo, o alelo, né? E o alelo, então, ele pode ser do tipo A, ele pode ser um alelo para essas hemácias, para as proteínas da hemácia, para esses antígenos do tipo B, ou então ainda pode ser um alelo aqui, assim, que seria o Izinho, que seria o alelo do tipo... Deixa eu só abrir aqui um pouquinho assim. O Izinho, que seria, então, tu não ter nenhuma apresentação dessas proteínas, tá? Então, apenas por convenção, ao invés de ser apenas uma letra maiúscula e minúscula, como tu tá falando em mais alelos, mais de 2 alelos por gene, então tu faz essa convenção aqui para demonstrar. No caso, tu vai fazer a diferenciação dos alelos de acordo com esse expoentezinho aqui, assim, relacionado à letra. Então, as pessoas que são do grupo A, elas vão ser do grupo A quando elas tiverem genótipo IA e A maiúsculos, ou quando tiver um A que veio
do pai ou da mãe, e um Izinho que veio do pai ou da mãe, tá? Então, seria essas duas possibilidades. Ou a pessoa é homozigota para A, ou ela é heterozigota, tendo um alelo com A e o outro alelo que não produz nenhum tipo de antígeno. O mesmo vale para B. Então, a pessoa que tem o grupo B, ela pode ser, então, um genótipo homozigoto para B, ou então heterozigoto com um alelo para B e um alelo para grupo O. E aqui no caso do grupo AB, a pessoa sempre vai ser, ela vai ter um alelo que veio por parte de mãe, por parte de pai, vamos dizer por mãe, um alelo que veio por parte de mãe que tem a informação para fazer a proteína A, e a parte que veio do pai, então vai ter o alelo responsável por fazer a proteína, o antígeno B. E aqui no caso do grupamento O, da pessoa do grupo O, aliás, ela vai ter então os dois alelos para O, ok? E daí tu pode fazer essas diferentes, os diferentes cruzamentos de acordo com os quadrinhos de Penet que a gente viu anteriormente, em que daí tu vai ter, tipo, uma pessoa que, por exemplo, se relaciona com alguém do grupo O, que vai ter uma prole, que vai ter um filho, a pessoa do grupo A, se ela for do grupo AB, ela vai passar informações tanto de A, metade dos gametas vão ter informação para A, e a outra metade dos gametas vai ter informação para B. E a pessoa do grupo O, os gametas dela vão ter unicamente alelos para I, porque são as duas opções que ela tem. As opções que ela tem para formar os gametas é apenas a informação I. Então, os filhos, no caso, nesse cruzamento aqui, por exemplo, seriam crianças que ou seriam do grupo A ou do grupo B, tá? Elas não poderiam ser, por exemplo, a B, porque não é a informação que tu teria no O. E daí, tu pode fazer esses diferentes cruzamentos. O que eu quero chamar atenção aqui, então, é, na verdade, que vocês vão ter mais de 2 alelos para uma mesma característica, que no caso aqui seriam, então, essas proteínas associadas à membrana dessa hemácia, tá? Tu vai ter proteínas, vai ter alelos que vão produzir a proteína A, alelos que vão produzir a proteína B, ou então alelos que não vão produzir proteína nenhuma, e que essas combinações entre esses diferentes alelos não vai causar eles não têm essa interação de ser dominante, tipo, se tu tem um alelo para A, tu vai ter a proteína tanto a A quanto a proteína B. Se tu vai ter os dois alelos para B, é os dois alelos que vão aparecer. Então, tu não vai ter essa inibição, no caso, dessa outra característica. As duas informações aléricas vão se apresentar no indivíduo, né? Dúvidas aqui? Não? Vamos adiante, então. Ok. Além dessa questão, então, de tu ter diferentes alelos que vão estar atuando para fazer esse fenótipo diferente do organismo, tu pode ter também a questão da dominância intermediária. Então, aqui no caso são flores bocas de leão, né? Em que daí tu vai ter a geração parental. Olhem aqui como, novamente, a gente vai ter essa informação sobre os alelos feita aqui assim na parte do expoente, tá? Então, a cor, o gene para cor pode ser o gene para branco ou o gene para vermelho, tá? Essa aqui seria a geração parental. Então, tu vai ter flores brancas e flores vermelhas de boca de leão. Quando aqui seria a geração parental, então são homozigotos para branco contra homozigoto para vermelho. Ok? Só que quando tu cruza essa geração parental, aparece um fenótipo diferente do que na F1, aqui no caso temos a F1, né? Aparece um fenótipo diferente do fenótipo que tu via nos parentais. Então, tu tinha branco, tu tinha vermelho e a F1 apareceu rosa. Tipo, é uma coloração que não era que estava encontrada, que tu pode encontrar aqui. No caso das ervilhas lá, ou era verde ou era amarelo. No caso dos grupamentos sanguíneos, ou tu tem a proteína A ou tu tem a proteína
B ou tu não tem nenhuma proteína, mas daí é de acordo com o genótipo. Agora, a partir do momento aqui que tu tem que essa F1 vai carregar tanto gene para branco, tanto alelo para branco, quanto alelo para vermelho, tipo, na verdade ele faz aqui uma coloração intermediária entre os dois fenótipos dessa geração parental. Então, quando vocês tiverem um caso, uma questão que seja relacionada à dominância intermediária, ela se caracteriza principalmente por esse aparecimento de um fenótipo intermediário nessa F1, ok? E se tu fizer o cruzamento de uma F1 com outro organismo de F1, de duas plantas com flores rosa, que seria esse caso aqui, então os gametas que essas flores vão poder formar, eles vão carregar um alelo para branco e um alelo para vermelho no pai, por exemplo, e um alelo para branco e um alelo para vermelho na mãe, e quando isso se combina, a gente vai ter aqui, na verdade, ao invés da clássica proporção de 3:1, que a gente via lá nas ervilhas do Mendel, a gente vai ver aqui assim que vai aparecer flores, uma branca para 2 rosas para uma vermelha. Então, é o tipo de proporção que vai fugir dessa proporção que o Mendel tinha encontrado lá nas ervilhas, tá? Então, quando apareceu um fenótipo diferente dos fenótipos que tinha lá nos parentais, provavelmente seja uma questão que esteja relacionada, então, à dominância intermediária, tá? Por que raios acontece isso? É interessante tu pensar a respeito da pigmentação dessas plantas, dessas flores, como se fosse o branco é como se fosse quase uma quantidade de tinta. Por exemplo, tu precisa ter um tubo cheio de tinta, tipo, sei lá, 100 ml de tinta para pintar uma determinada área de uma folha, só que daí no caso aqui assim tu recebe apenas metade. Então metade dessa tinta vai acabar preenchendo o que pode preencher, e como não tem pigmento do outro lado, daí acaba diluindo essa coloração. Seria mais ou menos nesse intuito, assim, quando tu vai pensar nessa proporção, do tipo, tu poderia ter todo, para ser vermelho, precisaria de ter mais um alelo vermelho aqui assim, para preencher completamente a coloração, enfim, tá? E aí tu vai ter alguns casos em que tu tem uma característica, tá? Que no caso aqui vai ser as cristas, e daí as cristas dos galos, e daí tu vai ter diferentes genes vão interagir entre si para gerar diferentes cristas de galos, tá? A gente fala que é uma interação gênica não epistática, porque na verdade quando a gente fala em epistasia, tu pode ter, a gente vai tratar disso depois, mas tu vai ter principalmente dominância em relação, tipo, um gene vai acabar afetando como o outro vai interagir, vai agir. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ok. Então, quando a gente fala aqui das interações não epistáticas, aqui a gente vai falar então das cristas dos galos. Os galos, eles podem ter então, de forma geral, aqui esses 4 tipos de cristas, que são chamadas de crista simples, rosa, ervilha ou noz. E cada crista, então, ela tende a ter um tipo de genótipo, tá? Para a crista senosa, ela tem 2 alelos dominantes para R e para E. Para a crista ervilha, o R tem que ser homozigoto recessivo e apenas uma cópia de E dominante já é suficiente para gerar a ervilha. No caso da crista rosa, tem que ser um R, apenas uma cópia dominante para R, e o E sempre recessivo, as 2 doses recessivas, a duplo homozigoto recessivo. E a simples, então, vai ser recessivo homozigoto para os 2 tipos de genes, ok? Então, se a gente for fazer um cruzamento entre 2 aves, né, com crista do tipo noz, os gametas que essas aves aqui vão poder formar, vão ser formados, então, vão ser 4 tipos de gametas, né? Então, R maiúsculo com E maiúsculo, R maiúsculo, E minúsculo, R minúsculo e E maiúsculo, e o R e o E minúsculo.
os dois aqui referentes, então, a essas probabilidades de formação de gametas, porque a crista nós, nesse caso aqui, seriam dois organismos duplo heterozigotos, né, para os dois genes. Então, quando tu vai fazer esse quadrinho, lembrando aqui assim quais são os genótipos que podem gerar os tipos quais genótipos geram quais tipos de cristas. Quando a gente faz esse cruzamento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 9, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos que vão portar, então, o tipo de crista nós, 3 indivíduos que vão portar a crista rosa, 3 vão portar o tipo ervilha, e apenas um deles vai acabar tendo essa probabilidade de ter a crista simples. Então, vocês veem aqui que tu vai ter, na verdade, aqui tu vai ter 4 tipos diferentes de cristas, né? Mas tu vai manter essa proporção, tu não vai ter uma alteração dessa proporção que o Mendel encontrava lá, quando ele analisava 2 tipos de caracteres separados. Tá? Quando a gente pensa lá no quadro do Mendel, em que ele via 2 genes, só que daí no caso, tipo, era o gene da cor da ervilha e do formato da semente, né? Então eram 2 genes, cada um com 2 alelos, para dominante ou recessivo, para verde e amarelo, e outro para ser liso ou rugoso. Então eram genes, um gene para uma característica, um gene para cor e um gene para a textura da semente. Aqui no caso tu vai ter 2 genes, ok? Só que eles vão seguir essa proporção, mas vão ser 2 genes, o gene R e o gene E, que vão interagir entre si para gerar apenas uma característica, que no caso são as cristas, tá? Dúvidas aqui? Entenderam essa diferença do... Embora a proporção não mude... Diga. Uhum. Isso. Então, normalmente, eu trago aqui para vocês os exemplos mais gerais, tá? Então, esses exemplos das ervilhas, os exemplos referentes aqui às galinhas e outros que vão aparecer aqui na aula, eles são alguns que eles já tendem a aparecer em prova. Normalmente, é bom que vocês já tenham algum conhecimento a respeito do tipo, a crista das galinhas é uma relação de interação gênica não epistática. Só para vocês se ficarem de forma mais tranquila, vamos dizer assim, tá? Para poder responder a questão. Agora, uma informação que pode ajudar muito vocês na hora de conseguir achar essas respostas corretas é prestar atenção principalmente nas proporções, tá? Porque é as proporções que vão conseguir identificar para vocês qual é o tipo de questão, de característica que está sendo colocada em jogo. Porque vamos supor que eles não coloquem, no caso aqui, as cristas. Vamos dizer que eles coloquem, sei lá, vou imaginar aqui uma outra coisa, sei lá, comprimento da pata de algum bicho. Só que daí tem 2 alelos, a partir do momento em que vocês conseguem identificar que são 2 genes para uma característica e mantém estas proporções, vocês já conseguem enquadrar, então, nessa parte de interação gênica não epistática, entende? Então, tipo, eu trago aqui os exemplos que tendem a cair mais, mas eu também quero que vocês saibam as características que delimitam cada uma desses tipos de interações. Não sei se ficou claro. Eu vou preparar uma lista de exercícios para vocês terem uma ideia de como é que aparece. Porque daí como é que fica. Mas, tipo, o que vocês têm que
entender como que ocorre isso, se a interação que está ocorrendo é entre alelos ou se é entre genes, se o alelo consegue produzir mais de uma característica ou ele está relacionado apenas a uma característica, como é o caso das ervilhas, tipo, o alelo para cor apenas atua sobre a cor, ou aqui no caso, tipo, os alelos tanto do gene R quanto do gene E vão interagir entre eles para gerar apenas uma característica, que no caso é a crista. É isso que vocês vão ter que ter mais marcadinho, assim. Mas isso daí é uma coisa que vocês vão conseguir também dar uma... Tem um material, tem o meu material lá escrito no Cubos, se eu não me engano. É Cubos, né? Tem lá na plataforma o material extra e vocês podem ler, mas eu acho que a questão dos exercícios é o que ajuda a fixar melhor para vocês fazerem essa distinção, tá? Não sei se ficou mais alguma dúvida. Vocês acham que seria interessante talvez a gente fazer aulas ou tirar algum tempo para fazer exercícios sobre esse tipo de conteúdo? Eu acho que eu vou fazer uma enquetezinha com o resto da turma para ver se gostam da ideia, porque às vezes, né, eu tô aqui passando para vocês o que seria o conteúdo em geral, mas não tô fazendo a questão. Talvez seja interessante a gente fazer algumas questões. Eu vou ver se eu trago isso nas próximas aulas, tá? Que daí talvez algumas dúvidas já venham aparecer aqui e a gente vai conversando melhor. Pode ser? Diga. Diga. Ok. De nada. Tá? Então, aqui, assim, nas cristas das galinhas, a gente vai ter isso. Vai ter uma interação de genes, onde, na verdade, esses genes, eles não vão estar inibindo a característica do outro, mas a presença deles a presença dos diferentes alelos desses dois genes podem gerar fenótipos diferentes, tá? Uma das possíveis questões que podem aparecer, às vezes aparece muito assim, relacionada, é tipo, dão lá algum exemplo de genótipos e fenótipos associados, e daí, na verdade, a questão quer saber apenas quantos genótipos possíveis podem aparecer durante o cruzamento com esses animais. Então, aqui assim eu trago para vocês os exemplos das cores de pelagens de coelho, tá? Então, quando o coelho ele é cinza escuro, ele tem esse C maiúsculo, né? E daí o coelho, para ter a coloração do tipo chinchila, então ele tem que apresentar ou os dois alelos para chinchila, ou um alelo com chinchila e um alelo para Himalaia, ou um alelo para chinchila e um alelo para albino, tá? Ou no caso do Himalaia, ou tu tem a dupla dose para Himalaia, ou um alelo para Himalaia e outro para albino, e o albino apenas com Czinhos minúsculo, tá? Então esse aqui é mais um caso de polialelia, tá? As questões de tipo aqui a gente está falando de uma única característica, que é a cor de pelagem do coelho, mas para a cor de pelagem tu vai ter mais alelos do que seria lá o verde ou o amarelo das ervilhas. Então tu vai ter alelo C maiúsculo, o Czinho CH, que é o chinchila, o Czinho H, que seria o alelo para Himalaia, e o Czinho, ou Czinho apenas aqui, no caso, que seria albino. Como que vocês vão fazer esse cálculo? Tem esse macetezinho aqui, que seria que o número de genótipos possíveis vai ser igual o número de alelos, tá? Vezes o número de alelos mais 1 dividido por 2. Então, de uma forma bem simplificada aqui, eventualmente, às vezes eles fazem baita de um texto, e daí chega lá no final, eles falam, tipo, quais são os genótipos possíveis? Então, vocês vão recorrer a essa formulazinha aqui. Vocês vão saber, em algum momento da questão, vai ter essa informação a respeito de quantos alelos possuem, no caso aqui são 4, né? Então, aqui, C maiúsculo, CH e Czinho. Então, são 4 alelos, 4 mais 1, que seguindo essa fórmula aqui, dividido por 2, seria 4 vezes 5, dividido por 2, 20 por 2 seriam 10. Então, uma das formas, ao invés de vocês gastarem o tempo de vocês de prova
fazendo o quadro de Pinet para ver quantos alelos, quantos tipos de genótipos vocês vão apresentar fazendo cruzamento, vocês conseguem fazer a partir dessa formulazinha aqui, tá? Então, é um macetezinho para ser mais rápido, caso venha aparecer alguma questão sobre querer saber a quantidade de genótipos possíveis em relação a características que são polialélicas. Agora, não falando em alelos, vamos falar de genes, tá? De uma forma, quando a gente fala em interações gênicas, a gente pode ter, de uma forma muito geral, essas duas formas aqui. A epistasia, que seria que um par de alelos vai acabar inibindo a ação do outro par, ou então a pleiotropia, onde apenas um par de alelo acaba condicionando muito mais características daquele organismo, tá? Então, o que a gente vai ter? Então, aqui os exemplos de epistasia que aparecem muito é cor de pelagem do labrador. Então, tu vai ter essa influência de um gene sobre a ação do outro. Então, quando um gene ele tem essa característica de inibir a ação do outro, o gene que inibe ele é chamado de epistático. E o gene que acaba sendo inibido, ele é chamado de hipostático. E quando a gente fala em epistasia, a gente vai ter diferenças em relação a... Tô chorando lá. A gente vai ter essas diferentes epistasias, que tu vai ter a epistasia dominante e a epistasia recessiva. Que raios quer dizer isso? Um exemplo que aparece de epistasia dominante é a cor de plumagem de galinhas, tá? Então, quando ela é dominante, a epistasia dominante, lembrando lá do que seria o conceito do dominante lá no Mendel, uma única cópia daquele alelo nas ervilhas era suficiente para carregar, no caso, a cor amarela, né? Quando a gente fala em epistasia dominante, então esse gene ele pode atuar em dose simples. Tu vai ter aqui no caso da plumagem das galinhas, o gene I, ele vai ser epistático, ele vai ser dominante em relação ao gene C. Então, tu tem dois genes, tu vai ter os genes C e I, sendo que o C ele pode ser C maiúsculo e C minúsculo, e o gene I maiúsculo e I minúsculo, tá? Só que quando tu tem o gene I maiúsculo, independente do gene C, tu vai acabar tendo o efeito dominante desse gene I. O gene I, ele acaba causando essa coloração branca nas galinhas, tá? E o C é o que vai causar a cor. Então, se a gente olhar aqui no caso desse cruzamento, se a gente pegasse aves de plumagem branca, que são heterozigotas para C e para I, ok? Czão, Czinho, Izão e Izinho nos dois genótipos dessas galinhas, os gametas que elas vão poder formar é C maiúsculo e I maiúsculo, C maiúsculo e minúsculo, Czinho, Izão e Czinho, Izinho, ok? Lembrando que como o gene I maiúsculo ele é epistático sobre o C, então basta tu ter uma cópia de I maiúsculo que tu vai ter a plumagem branca, certo? E se tu tiver, por mais que tu não tenha a cópia I maiúscula, mas se tu tiver o C minúsculo, a galinha também vai ser branca, né? Porque, tipo, tu só vai ter a cor quando o C for maiúsculo e não tiver ação desse I, certo? Então, se a gente for fazer esse cruzamento, o quadrinho de Pinet dessas aves, a gente vai colocar aqui os gametas dos parentais em cima e vamos ver os resultados aqui. Então, a gente vai ver que nós teremos 13 galinhas de plumagem branca e apenas 3 galinhas com plumagem colorida, que seria tu ter pelo menos um alelo C maiúsculo e com os alelos do gene I para recessivo, que daí é quando a coloração consegue aparecer, certo? Então, aqui nesses casos aqui, ó, por exemplo, aqui tu vai ter os dois alelos dominantes para cor, né? O que deveria ser uma galinha colorida, no caso, só que como ela tem um alelo para I, esse I vai inibir a ação desse gene para cor e apenas uma cópia do I é suficiente para inibir a ação dos dois Cs.
E daí tu vai ter essa alteração das proporções, tá? Então, vocês estão lá vendo alguma questão, deu lá que a proporção é de 13:3, com certeza é um caso de epistasia dominante. Dúvidas? Não? Tá, vamos adiante então, qualquer coisa vocês me chamam. Agora, no caso da epistasia recessiva, como que ela funciona? Se a epistasia dominante bastava ter uma cópia do dominante de um gene dominante para interferir na função do outro gene, na recessiva, na verdade, tu precisa ter a dose dupla deles, tá? Então, um dos exemplos que trazem, que as questões podem trazer, é principalmente relacionadas, então, à cor das pelagens de labradores e também de camundongos, tá? Onde, então, tu vai ter esse par de alelo que vai inibir a ação do outro par. No caso dos cachorros, dos labradores, tu vai ter 2 tipos de alelos para cor, ok? Em que o alelo B maiúsculo vai gerar a cor preta e o Bzinho minúsculo ele vai gerar a cor marrom. Só que a deposição desses pigmentos no pelo desses cachorros, ela se dá através das ações do gene E, que vai acabar ou depositando a cor, e o Ezinho minúsculo ele acaba não depositando essa cor, tá? Então, quando a gente vai analisar como é que fica essas questões de heranças dessas interações aqui, a gente vai ter que o cachorro, para o labrador ser preto, então ele tem que ter uma cópia dominante dos 2 tipos de genes, dos genes B e Es. Para ele ser chocolate, então ele tem que ter os 2 alelos para marrom, né? E um alelo para E, que é o alelo que vai um alelo E maiúsculo que vai permitir depositar a cor marrom. E para ser o caramelo, então tu vai ter que ter, no caso, a presença dessas 2 doses de E minúsculo que vão impedir a deposição da cor, seja ela para preto ou seja ela para marrom, ok? Então, por exemplo, se a gente pegasse 2 labradores pretos e fizesse o cruzamento, a gente ia ter aqui como possíveis gametas, B maiúsculo, E maiúsculo, Bzão, Ezinho, Bzinho, Ezão e Bzinho, Ezinho, tá? Isso pensando em 2 labradores que fossem heterozigotos para os 2 genes, tá? Se a gente faz esse cruzamento entre os heterozigotos, um detalhe, gente. Todas essas proporções, eu não sei se vocês já notaram, quando a gente vai falar dessas proporções de 13:3, 9:3:3, 9:3:3:1, a gente está falando sempre em cruzamentos de heterozigotos para essas características, tá? A partir do momento em que tu vai cruzar, sei lá, um cachorro aqui, por exemplo, esse preto aqui, que seria todo dominante, com um caramelo que é todo recessivo, tu já vai ter, obviamente, tu não vai encontrar nunca esse tipo de proporção. Vocês só podem usar essas proporções para identificar o tipo de interação das questões, o tipo de interação que as questões estão tratando, se os cruzamentos forem entre heterozigotos. Senão vocês vão ter que ir lá fazer o quadrinho e ver como é que vai atuar esses genes, certo? Então, voltando para cá, no caso dos 2 cachorros heterozigotos para B e para E, a gente vai ter então a formação dos gametas aqui e as combinações possíveis, tá? A gente vai ter então aqui 9 cachorros pretos, onde basta ter uma cópia para preto, que ele vai produzir o pigmento preto, e basta tu ter uma cópia de E maiúsculo, que tu vai fazer essa deposição da cor preta. Tu vai ter 3 que são cachorros chocolate, né, os marronzinhos, porque tu precisa das 2 cópias Bzinhas para poder fazer o pigmento marrom, e tu precisa de ao menos uma cópia E maiúscula para poder depositar esse pigmento no pelo. E no caso o caramelo, então tu vai ter aqui assim que ele pode ter tanto o gene para preto, os 2 aqui no caso, ele pode ser homozigoto dominante para preto, que seria esses 2 Bs. A partir do momento em que ele tem o Ezinho em dupla dose,
Isso daqui, a presença desses Ezinhos vai impedir a deposição do pigmento preto. E aqui, então, tu vai ter, no caso, que seria também para preto, só que daí, no caso, seria heterozigoto, né? E aqui deveria ser, vamos supor, um marrom, só que daí, como tu tem a dupla dose, que assim, dos alelos recessivos de E, tu acaba impedindo essa deposição de marrom. Aqui tá errado, tá? Peraí. Ai, deixa eu arrumar aqui, que agora que eu vi. 9 para 3 para 4, tá? Então, na verdade, tu vai ter essa alteração dessa proporção para 9 pretos, tá? Para 4 amarelos. 9 pretos para 3 marrons e 4 amarelos, ok? Dúvidas? Conseguem diferenciar o que seria, tipo, a proporção, quando a gente fala em epistasia dominante, onde apenas um alelo vai ser suficiente para causar interferência na ação daquele outro gene, a gente vai ter essa alteração de proporção de 13 para 3. E quando a gente fala, então, na epistasia recessiva, o que seria o 9 para 3 para 3 para 1, tu vai ter, na verdade, é que assim, a questão do recessivo, tu vai ter um aumento de 4 amarelinhos. Dúvidas? Diga. Isso. Não, sempre que tu for pegar é que se tu tem... no caso, assim, lembra lá do cruzamento teste também? Se tu sabe que são heterozigotos, então quando tu vai fazer essas proles desses organismos e por essas interações que a gente está vendo, seja epistática, dominante, recessiva, codominância, enfim, tu vai ter essas proporções. Daí, a partir da análise dessas proporções, tu já consegue determinar como que esses genes estão interagindo. Ok? Agora, eventualmente, eles podem fazer perguntas diferentes, do tipo, tá, eu quero fazer um cruzamento teste aqui, né? Tipo, se eu pegar esse cachorro preto, eu não sei se ele é heterozigoto ou não, e eu vou cruzar ele, então, daí, por exemplo, com um caramelo que eu sei que ele é recessivo para os 2 genes. Daí, no caso, tu teria que fazer o quadrinho para, entendendo como é que ocorrem essas deposições, como é que ocorrem essas interações, tu faria o cruzamento deles e a partir da análise dessa prole que tu vai definir, então, por exemplo, o genótipo do preto, se é B maiúsculos nas 2 cópias e Es maiúsculos nas 2 cópias ou não. Não sei se tu... Porque, por exemplo, assim, se no caso ele é B maiúsculo para as 2 cópias, tu cruzando com caramelo... que seja homozigoto para as 2 cópias, lembrando que o cruzamento teste é sempre o organismo que tu quer saber com aquele recessivo, homozigoto recessivo para... Aqui faltou até mais um. O homozigoto recessivo que tu conhecido, né? Então, tipo, se ele fosse... Se no caso ele fosse um organismo... que tu quer saber que ele fosse dominante, ele acabaria gerando apenas, então, animais de coloração preta, né? Porque, tipo, não... teria as 2 cópias para B e uma cópia Peraí. O ideal... Que falta que faz um quadro, gente? Peraí. Vamos ver. Eu não sei se... Eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem quando vocês conseguem ver. Peraí que tá muito... Por que não vai? Tá? Eu acho que isso são coisas que vão ficar mais compreensíveis nas questões. É que aqui... Ai, gente, eu precisava de uma caneta, de um giz. Tá? No caso, se a gente cruzar... Ai, olha, não vai... Meu mouse está dando pau. Peraí. Eu vou fazer... Eu vou apagar aqui. Eu vou fazer uma lista de exercícios que vão tratar de como que trata direitinho essas questões.
que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem como que isso pode acabar sendo solicitado em prova, tá? Porque o meu mouse não tá escrevendo direito, mas tipo assim, é bom que vocês já tenham como conhecimento antes de cada questão, saber essas proporções, os tipos de interações que podem acontecer, porque daí a partir disso daí, às vezes vocês conseguem desenrolar todo um raciocínio a respeito, né? Então, tipo, falou em labrador, vocês já vão saber que no caso vai ser uma epistasia recessiva. E daí eles podem trazer como, por exemplo, fazer um cruzamento teste entre um cachorro preto e um caramelo, ou entre um preto e um marrom. E daí você sabendo que tu precisa ter as 2 doses do GNE recessivo para evitar a deposição do pigmento, então vocês conseguem delimitar a partir de vocês fazerem esse quadrinho aqui assim, quais são os resultados. Obviamente que daí não vai ter essa proporção de 9 para 3 para 4, né? Mas daí tu vai ter que levar em consideração como que esses genótipos, quais são os tipos de genótipos que podem gerar cada um dos fenótipos em questão. No caso, tipo, o marrom ele precisa ter as 2 cópias recessivas para B e uma cópia para deposição do pigmento. Aqui no caso está até faltando aqui do caramelo, tu ter as 2 cópias para marrom e as 2 cópias para evitar a deposição, né? Então, e aqui no preto, tendo uma cópia que permite a deposição do pigmento e uma cópia para pigmento preto, já é suficiente para gerar essa coloração preta. Então, tu vai ter vocês vão ter que saber preliminarmente isso, ou então, às vezes, é informação que até aparece já na própria escrita da questão, no próprio enunciado, se for algum exemplo diferente desses convencionais, tá? Tá, agora falando em pleiotropia. Pleiotropia, diga. Não? Pode falar. Sim. Oi, como é que é? Desculpa, que a aula termina em mais 15, né? Ah, é? Sério? Deixa eu dar uma olhada ali. Que sem vergonha, ele não tava me avisando nada. Ah, mas que sem vergonha, os caras botaram... Bem, qualquer coisa, se eles fecharem aqui, eu acho que eu já vou passar um novo link, gente. Pra evitar da gente... Só pra gente poder terminar essa... Tá? Eu vou passar um novo link pra vocês. Eu vou passar aqui mesmo até. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu já crio uma outra sala, já passo pra vocês, a gente já migra. Pra evitar de encerrar um pouco antes e a gente perdeu o foco. Tá, link copiado. Eu mandei aqui no chatzinho. Vou esperar vocês migrarem para lá pra gente continuar. Senão a gente pode acabar se perdendo, né? Não entendi o que foi que eu fiz que acabou colocando esse... Não sei se eles estão com limite de tempo agora, sei lá. Sim. Ai, olha, eles é uma boa ajuda assim em tempos de pandemia, né? Mas também eles têm que tentar vender o deles também, né? Tá, eu vou parar a apresentação aqui, começar a apresentação no outro lado. Não sei se já tá a Evelyn e Juliana. Falta a Evelyn aqui, não sei se ela viu.
Ela já saiu, tá. Ok, deixa eu fechar essa daqui. E agora eu venho pra cá. Vamos apresentar. A gente tá quase terminando, tá? Eu sei que vocês estão loucas pra começar o recesso, mas... E essa parte é um pouquinho chatinha, mas vai dar tudo certo. Eu vou ver se eu começo a preparar algumas questões pra gente tentar fazer em aula, ou talvez tentar tirar um dia pra fazer questões sobre, tá? Que eu acho que fica mais palpável como que isso vai ser tratado nas questões, tanto no Enem quanto vestibular, enfim. Tá, então a gente falou de epistasia, em que um gene pode acabar inibindo a ação de outros genes, que vão gerar uma característica, então, no caso, coloração da... Deixa eu fechar isso daqui, que senão fica gritando. Oi? Peraí. Aí é mesmo, peraí. Segundo, gente. 300 mil abas abertas ali. Já tá ali. Aqui. Vamos só esperar ela entrar aqui. Deixa eu fechar para ele não ficar gritando. Então, nas epistasias, a gente viu que 2 genes vão acabar afetando uma característica em questão, né? Atuando através da inibição, sendo que os genes podem acabar inibindo, então, a função desse outro gene, seja por uma única cópia, que então seria uma epistasia dominante, ou então quando ele tem que ter 2 cópias, então ele seria uma epistasia recessiva, tá? Daí, quando tu vai ter essas interações epistáticas, tu vai ter as alterações, então, Tu vai ter, então, essas alterações das proporções de 13 para 3, ou então de 9 para 3 para 4. Agora, no caso da pleiotropia, ela é um pouquinho diferente porque a gente vai tratar de um gene que vai acabar causando, na verdade, diversas características no organismo, tá? E exemplos de pleiotropia, daí tu vai tem uma série de exemplos aqui, eu trouxe alguns que são os mais conhecidos. Um dos mais conhecidos, no caso, seria a fenilcetonúria. Então, um par de alelos, né? Então, tipo, 2 cópias ou uma cópia, então, vão acabar gerando várias características no organismo. No caso da fenilcetonúria, que ela também pode ser chamada de PKU, ela é uma doença autossômica recessiva, tá? E ela vai causar, então, ela é caracterizada pela pessoa acabar tendo deficiência em uma enzima, que seria a fenilalanina hidroxilase, que é uma enzima que consegue degradar a fenilalanina, tá? Então, quando é um tipo de doença que quando a pessoa tem é um erro de metabolismo, um erro inato do metabolismo, que a pessoa nasce com isso, né? E se tu... Nossa, que susto, o gato gritando. E se tu não trata, se tu não identifica essa característica, essa deficiência nessa enzima com a criança ainda muito pequena e não faz uma dieta restritiva, tu pode acabar causando uma série de problemas de desenvolvimento dessa pessoa, dessa criança. Então, se tu não faz a dieta, tu acaba tendo uma pessoa que vai ter danos cerebrais, pode ter microcefalia depois de um tempo de desenvolvimento, deficiência intelectual, e é uma série de sintomas tanto comportamentais e também pode apresentar convulsões. Esse é um teste, como ele pode acarretar muitos problemas durante o desenvolvimento da pessoa, é uma das doenças que está lá no teste do pezinho. O teste do pezinho, então, ele faz uma série de testes, né? E entre uma dessas doenças que são analisadas é justamente se a pessoa tem deficiência nessa enzima. Se ela tem deficiência nessa enzima,
na fenilalanina hidroxilase, significa que, na verdade, ela não tem a capacidade de degradar, de quebrar essa fenilalanina para poder utilizar no seu organismo. E como ela não degrada, ela não consegue fazer esse processamento da fenilalanina, ela acaba, a fenilalanina vai se depositando no tecido, nas células dessa pessoa. E daí, de acordo com o que vai ocorrendo o aumento desse depósito de fenilalanina, é que a célula vai ficando... O aumento dessas concentrações de fenilalanina dentro da célula acaba se tornando tóxico, o que vai levar então a esses danos cerebrais, essa deficiência intelectual e essa série de problemas que podem ocorrer. Se a pessoa acaba sendo identificada como uma pessoa que tem fenilcetonúria, então ela tem que ter cuidado com a dieta, principalmente na fase de desenvolvimento dela, né? Porque que é uma das partes principais, até tu ter a formação do encéfalo, não que depois de uma idade adulta jovem, ela pode sair comendo qualquer coisa sem ter cuidado, mas ela precisa ter essa restrição, principalmente nessa fase de desenvolvimento, né? Tanto vai ter essas feições de rosto muito... assim, tipo, mais larguinho, enfim, tipo, são características fenotípicas em que tu encontra na criança quando ela não é identificada e ela tem essa dieta normal, com todas as coisas, porque ela na verdade, ela tem que evitar o consumo de todas as coisas que tenham proteína, que podem ter essa fenilalanina, então, produtos proteicos como carnes, leites, e, enfim, coisas processadas, tanto que se vocês olharem, por exemplo, no rótulo da Coca-Cola é um que está escrito lá, atenção, contém fenilalanina, justamente para evitar que pessoas que não podem consumir esse produto, que pode acabar sendo tóxico para elas, né, pode acabar acarretando dificuldades. Daí elas têm que optar por alimentos que tenham baixa porcentagem de fenilalanina, né, então é principalmente frutas e vegetais, assim, e alguns alimentos próprios, assim, que sejam tratados com essa restrição desse aminoácido. Que a fenilalanina é um dos aminoácidos essenciais que a gente tem que ingerir caso tu não tenha essa doença, desse problema da falta desta enzima, tá? Então, no caso, é um gene, que é o da enzima da fenilalanina hidroxilase, que tá mutado, que tá diferente lá, ele não consegue produzir essa proteína e acaba, então, causando essa série de características diferentes na pessoa, tá? Isso é um exemplo de pleiotropia. Outro exemplo de pleiotropia, que seria então a síndrome de Marfan, onde tu vai ter essa mutação no gene da fibrilina, que é um gene que uma proteína muito importante para formar nossa estrutura esquelética, músculos, ossos. Então, as mutações nesse gene, então, eles podem acabar causando malformações no coração, ossos, nos olhos e nos vasos sanguíneos. Tu vai ter, então, essa dilatação da aorta, né? Tu pode ter esse peito escavado, que eles chamam, e entre outras características que podem estar associadas à mutação nesse gene, seria, no caso, a aracnodactilia, que seria, então, essas extremidades. Tu vai ter membros e dedos, enfim, tudo mais comprido do que seria a proporção normal do que a gente costuma ver, né? E a pessoa que tem... Oi, diga. Pleiotropia é quando tu tem um gene que vai causar muitas características, várias características. Lá no Mendel a gente via que um gene, no caso o gene para cor, ele ia ter os alelos para verde e amarelo, mas eram só para uma característica cor. Ok? No caso da pleiotropia, tu vai ter a mutação em um gene, tu vai ter um gene que vai estar alterado, mas ele vai gerar várias características no indivíduo, tá? Então, no caso da fenilcetonúria, tu vai ter a mutação no gene que produz a enzima fenilalanina. A falta dessa enzima vai dar como características na pessoa que possui essa doença, danos cerebrais, deficiência intelectual, sintomas comportamentais e convulsões. Ou seja, é um gene
que vai estar mutado, né? Tu vai ter o alelo, no caso ele é recessivo, então tu tem que ter as 2 cópias para fenilcetonúria nessa pessoa. A pessoa ela pode ser portadora do alelo para fenilcetonúria. A pessoa pode ser portadora do alelo para fenilcetonúria, mas não apresentar, no caso, a doença, né? Porque ela é autossômica recessiva. Isso quer dizer que ela tendo um alelo normal para essa enzima, já é suficiente para que ela consiga processar a fenilalanina que ela consumir na dieta. Se ela tem esse gene mutado, no caso, as 2 cópias mutadas para essa enzima, que assim, então ela não vai conseguir fazer essa degradação dessa proteína, e por causa desse gene, desse par de alelos estarem prejudicados, vamos dizer assim, várias características nessa pessoa vão ficar, vão ser prejudicadas por causa desse gene. Foi? Diga. Então, na verdade é uma pergunta muito boa, porque normalmente quando a gente vai ver exemplos, eles tendem a ser exemplos associados a condições médicas, tá? Quando tu vai ver em genética, alguma coisa assim, os exemplos que tu tende a encontrar na literatura, eles tendem a ser principalmente relacionados a questões de doenças. Mas isso é porque tem muito estudo tentando melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que são acometidas por essas doenças. Mas também existem esses casos a respeito do desenvolvimento. No caso é que quando... Eu não sei se seria o caso dos cromossomos sexuais, porque tu tá falando de um cromossomo inteiro, né? Então, tipo, é o cromossomo X e o cromossomo Y. O Y ainda é muito menor, ele tem uma quantidade menor de genes, mas eles vão ter genes que estão, talvez ali na primeira parte do desenvolvimento, poderia se dizer que seria um efeito pleiotrópico, porque daí tu vai ter um gene, a presença ou a ausência desse um gene. A gente não viu embriologia ainda, né? Vocês já viram embriologia com a Pauli? Ainda não? Acho que não, né? Quando a gente vai ver o desenvolvimento embriológico, que é para a formação de ovários ou de testículos, assim, o desenvolvimento da sexualização desse embrião para formar ovários ou testículos no ventre da mulher, no caso, a presença de tu ter me esqueci o nome do gene. Eu tô pensando em RBD, mas é outra coisa. A presença tu ter a presença do Y, tu acaba cortando o que seria a cadeia de expressão que levaria a formar um feto feminino, né? Agora, se tu não tem esse gene do Y, daí tu pode acabar gerando, então, daí todas as vias de desenvolvimento para ser uma menina. Então, acho que nesse período inicial até poderia ser relacionado à pleiotropia, em que a presença desse gene do Y, né? Para formar ali tanto ovários, testículos, e daí depois vai ter toda a formação da genitália externa. Agora, quando a gente fala em secundário, eu não sei se seria, porque daí tu tá falando em testosterona e outros hormônios, e daí tu tem que ver também os receptores de cada uma das células, como é que tá, e produção de hormônios de crescimento. Daí eu acho que seria um pouco mais complexo quando tu vai falar em características secundárias, tipo, sei lá, na adolescência, assim, início da adolescência e até o início da idade adulta jovem, que é quando tá terminando de se desenvolver, ali entre 18 e 20 anos. Eu acho que daí nesse período não seria, né? Eu acho que daí tu tem mais genes atuando do que seria ali nessa parte inicial para produção, para fazer esse desenvolvimento de testículos e ovários. Não sei se foi? Tá? O ideal seria dar uma olhadinha certinha, mas tipo, eu acho que de modo geral a gente poderia dividir
dessa forma, tá? Em que no início, ele, assim, do desenvolvimento embrionário, ele, assim, da sexualização do embrião, ou seja para formar um bebê menino ou menina, daí tu vai ter mais característico isso de um gene estar associado com várias características, né? Daí, em relação a outros exemplos em que a gente pode ver em pleiotropia, tu vai ter, então, esses genes da fibrilina, em que na síndrome de Marfan tu vai ter todas essas características que a pessoa vai ter, então, esses membros alongados, tu pode ter esse peito escavado, a dilatação da aorta, e várias problemas de deficiências visuais, nossa, Lili, deficiências visuais, uma estrutura alta e magra, problemas cardíacos, tudo por causa desse problema nesse gene da fibrilina, né, que ele é uma proteína que está muito associada à estruturação do nosso corpo, enfim. Um outro exemplo de pleiotropia, que não é visto apenas em humanos, mas também é visto em outros animais, é a questão do albinismo, né? Então, tu vai ter genes para produção de melanina, e tu pode ter diferentes albinismos daí, em que tu pode ter a ausência total ou parcial de pigmentação, tanto da pele, quanto dos pelos, ou até mesmo dos olhos. Eu gostaria de chamar atenção aqui, assim, para a questão de que, tipo, é possível a gente ver albinismos em animais, na vida silvestre, enfim, a gente vê em humanos é até mais corriqueiro da gente acabar encontrando indivíduos que sejam albinos, né, mas em animais de vida silvestre, assim, de vida nativa, a gente não tende a ver tanto, justamente porque eu gostei muito desse exemplo aqui do canguru, porque, tipo, ou então do jacaré, né, aqui contra o fundo, essa pedra mais escura, tu tem um crocodilo, agora eu não sei se é um jacaré ou um crocodilo aquilo ali, gente, me desculpa, eu acho que é um crocodilo, por causa da posição dos dentes, enfim. Se tu tá vivendo, imagina agora, só pra gente já fazer uma ideia introdutória do que será as próximas aulas a respeito de seleção natural, enfim. Imagina que tu é uma presa aqui desse crocodilo e, tipo, se tu tem um albinismo, é muito difícil tu encontrar albinismo na natureza, porque tu vê de longe esses bichos. Imagina que tu é um animal que tu é tu acaba sendo comido por esses crocodilos. Se o bicho branco tu vê de longe, tipo, reflete, ele se destaca na paisagem, então vai ser muito mais difícil para ele conseguir se alimentar de uma forma efetiva, porque ele fica justamente muito visível em relação ao ambiente, né? E o mesmo aqui pro canguru. Então, tipo, o canguru branquinho, tipo, fica muito mais visível até para outros predadores. Então, seja tu um organismo que seja um predador ou tu seja comumente uma presa, tu fica muito visível num ambiente que não seja um ambiente glacial, que no caso, tipo, o urso polar, ele é um urso albino, né? Se tu pega um urso polar, além de ter essas questões de estar mais adaptado ao frio e botar ele no meio de uma floresta, ele não vai conseguir se alimentar, porque justamente aquele bicho enorme branco vai ficar muito visível para as presas, né? Então, o albinismo, tipo, ele ocorre, ele tem a ver com essa deposição de pigmentos, né? Ele ocorre em outros organismos, mas ele é mais comum na população humana, porque as nossas interações, elas são diferentes do que as interações dos outros organismos entre si, né? Tipo, não que a gente não prede, mas a gente tem hoje em dia esses sistemas de produção, de consumo de grãos, tem outras formas de se alimentar que não seja a gente dependendo da nossa própria caça, né? Acho que já deu a nossa hora, já é 13h20. Só para deixar aqui assim uma palhinha antes de eu liberar vocês para os seus recessos. Aqui a gente está falando de dominância e interação entre os genes dentro daquele indivíduo, tá? Na sequência a gente vai pensar do tipo, tá, mas e por que um gene dominante, na verdade, ele não está presente em toda a população? Porque, na verdade, um gene ele pode ter essa ação dominante em relação ao outro alelo que está acompanhando ele, mas não é porque ele é dominante
dentro desse organismo, que significa que ele vai ser amplamente difundido na população que tu está analisando, seja humano, outro mamífero, sei lá. Então, só para vocês já terem uma ideia, a gente analisa então essas frequências desses alelos, tanto do dominante quanto do recessivo. A gente chama de, quando a gente vai falar da frequência do alelo dominante, a gente fala na letra P, quando a gente fala na frequência do alelo recessivo, a gente fala em Q, e a gente fala então no equilíbrio de Hardy-Weinberg, que vai analisar essas proporções dessas frequências, tá? Então, quando a gente vai analisar o quadro de Pinet lá, que é o azão, o homozigoto dominante, o homozigoto recessivo e os heterozigotos, a partir dessa análise aqui assim que tu vai fazer essa regra geral. Então, como tu tem a mesma frequência, as mesmas frequências para fazer o gameta azão, então se tu tem a frequência para azão e azão, tá chorando lá. Então, tu vai acabar tendo P vezes P, que seria, então, P ao quadrado. Aqui, no caso, tu vai ter a frequência de P, a frequência de Q, que seria o dominante e o recessivo, e ele aparece 2 vezes no teu quadro de proporções aqui da tua prole, então, por isso que vai ser 2PQ, tá? E o Q quadrado, que seria a probabilidade, então, de as frequências de indivíduo de tu formar um gameta com... Aqui seria azinho, tá, gente? Tá errado. Então, a frequência de tu fazer o azinho e azinho, então seria Q vezes Q, que daí vai ser o Q ao quadrado. Se tu somar, imaginando que isso daqui seriam as proporções totais, então seria 100%, então tu pode fazer aqui de uma variação de 0 até 1, que daí seria também o 100%. Então, quando a gente fala em equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente vai ver, então, essas frequências de P quadrado, 2PQ, Q quadrado, igual a 1, sendo que 1 seria o 100%, tá? Só para vocês terem uma ideia, que assim, talvez não tenha ficado muito claro, mas é só para deixar uma palhinha do que a gente vai ver depois, em que a gente vai ver que, na verdade, a frequência do alelo A, do alelo dominante, a gente vai chamar de P, a frequência do alelo recessivo, Azinho, a gente vai chamar de Q, e a gente vai conseguir calcular, então, essas proporções desses alelos dentro das populações, através dessa equação geral aqui, de P quadrado mais 2PQ e Q quadrado, sendo que o P quadrado, então, vai ser o homozigoto dominante, o Q quadrado vai ser o homozigoto recessivo e o 2PQ vai ser os heterozigotos, tá? Não vou entrar muito mais a respeito disso, porque daí vai ser um pouquinho mais extenso. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da aula, deixa eu fechar aqui.